Então, nesse caso, teremos solutos diferentes com reação, que é o primeiro caso. Tá? Então, nós temos dois casos aí em que envolve mistura de soluções com solutos diferentes na presença de uma reação química. Esse primeiro caso, a dica vai ser o seguinte, é que são fornecidas as concentrações e volumes das substâncias envolvidas. Tá? Então, tanto a concentração quanto o volume das substâncias envolvidas vão ser fornecidas. Essa é a dica para a gente resolver esse tipo de problema. Então, nós vamos trabalhar com a fórmula da concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro vai ser igual ao número de mol dividido pelo volume. Então, a gente vai trabalhar como base essa fórmula aqui, beleza? Então, vamos agora para o problema em si, para os exemplos aí. Bom, então nesse exemplo aqui diz que um sistema é formado pela mistura de 0,15 litros de uma solução aquosa, 1 mol por litro de HCl, e 250 ml de uma solução aquosa, 2 mol por litro de NaOH. Responda as questões a respeito desse sistema. Quer saber se a solução final vai ser ácida, básica ou neutra. Na letra B, a molaridade do reagente em excesso, caso exista, na solução final. E a molaridade do sal produzido na solução final. Então, nós temos um caso de uma mistura, né? O problema está sugerindo aqui, está falando que é uma mistura, e as substâncias é um ácido e uma base. Então, reação química, vai ter uma neutralização. Então, o caso de mistura com reação. Nesse problema, é fornecido o volume e a concentração do ácido, o volume e a concentração da base. Então, nós temos as quantidades, tanto em volume quanto em concentração, das substâncias envolvidas. Então, vai cair nesse primeiro caso de problemas que envolvam mistura com reação. O segundo caso vai ter um diferencial que nós iremos ver aí. Então, o primeiro passo a ser resolvido é transformar essa unidade, 0,25 litros. Tá? 0,25 litros. Borrou um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar. Certo? Dentro disso, nós vamos trabalhar com a fórmula da concentração. Molaridade é o número de mol sobre o volume. Só que a gente não quer saber a concentração propriamente dita. A gente vai trabalhar com essa fórmula para fazer o ajuste nela, em que nós vamos trabalhar verdadeiramente com o número de mol. O número de mol é a concentração em mol por litro vezes o volume. É essa parte que vai interessar, no primeiro momento, para a gente começar a resolver esse tipo de problema que aparece esse tipo de dado. Ou seja, duas concentrações e dois volumes, cada uma de suas substâncias respectivas aí. Tá? Então, o primeiro passo aí, depois de a gente analisar, né, as mudanças de unidade, vão trabalhar as substâncias. Então, primeiramente, o HCl. Vou pegar o HCl, vou calcular o número de mol dele. Então, o número de mol vai ser igual a concentração vezes o volume. A concentração dele vale 1, vezes o volume, que é de 0,15. Isso vai ser igual a 0,15 mol de HCl. Depois, o NaOH. Fazer o mesmo procedimento. O número de mol vai ser igual à concentração dele, que vale 2, vezes 0,25. Por isso que eu passei para litro. Tá? Para poder estar na unidade. Isso vai dar 0,5 mol de NaOH. Tá? Bom, dentro disso, fizemos esse cálculo. Vamos agora ver o caráter da solução. Mas para a gente saber o caráter da solução, a gente tem que primeiro conhecer a reação. Então, a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio vai ser neutralização, que vai formar o cloreto de sódio e água. Tá? Nós temos nessa reação a proporção de 1 para 1 para 1 e para 1. Então, ou seja, proporção igual para todo mundo. Tá?
Então vamos ver se vai ter sobra, se vai ter excesso e de quem vai ter excesso se houver. Tá? Então o primeiro passo aí, vamos pegar uma substância. Vou pegar, no caso aqui, o cloreto, o hidróxido de sódio, NaOH. Então vamos ver o seguinte, a proporção dele para o ácido clorídrico é de 1 para 1. Então se eu tenho 1 de hidróxido de sódio, 1 mol no caso, né, vai reagir com 1 mol de HCl. Se eu tenho 0,5 mol, que é o meu valor verdadeiro, eu vou precisar de 0,5 mol de HCl. Tá? Então já dá para a gente saber quem está em excesso e quem está em falta. Porque quando eu tenho 0,5 mol de NaOH, eu preciso de 0,5 mol de NaCl para minha reação ser completa. Só que eu só tenho quanto de HCl? Eu tenho 0,15. Ou seja, a quantidade que eu tenho é menor do que a quantidade que eu preciso. Eu preciso de 0,5 para reagir, mas eu só tenho 0,15. Então, posso dizer que o HCl é o meu limitante. Tá? O meu reagente limitante. Isso significa que todos os cálculos vão ser considerados a partir dele. Mas, em relação à letra A, quer saber a solução final, se caráter ácido, básico ou neutro. Bom, como eu tenho excesso, eu tenho falta de HCl, eu vou ter o excesso de NaOH. Então, o NaOH é uma base, então eu vou ter caráter básico. Se eu tivesse a mesma quantidade, se fosse aqui, por exemplo, 0,5 de HCl, então 0,5 de NaOH, 0,5 de HCl, um neutralizaria o outro, então eu teria caráter neutro. Como eu tenho excesso de base, né, eu já sei que o HCl é limitante, então o NaOH vai ser o excesso. Tá? Então eu já posso responder aqui tranquilamente que eu vou ter caráter básico. A minha reação vai ser básica, vai sobrar base. Então, letra A, respondida. Vamos para a letra B. A letra B quer saber a molaridade do reagente em excesso, ou seja, ele quer saber a molaridade do hidróxido de sódio, já sabemos que ele está em excesso, né? E quanto que sobrou. Eu sei que minha reação é de 1 para 1 para 1 para 1. Então, agora eu vou trabalhar em cima disso. Eu tenho, deixa eu só puxar aqui para não confundir. Eu vou ter o meu início de reação. O meu início são as quantidades que eu tenho de cada substância. Então, no início eu tenho 0,5 de NaOH, 0,15 de HCl. No início da reação, não reagi nada ainda. Tá? Então, eu vou ter 0 e 0 aqui, de produto formado. Eu vou ter a minha reação propriamente dita, que aí sim eu vou começar a descobrir valores. Tá? Eu sei que quando eu reajo 0,5 de NaOH, esse 0,5 de NaOH vai consumir todo o ácido, todo 0,15 mol de ácido. Então, na minha reação, 0,5 vão reagir com 0,15 de ácido. E 0,15 de ácido vai reagir com 0,15 de base. Ou seja, um neutralizando o outro. Isso aqui a gente vai subtrair, já que são reagentes vão ter que ser consumidos. Então aqui vai dar 0,35 mol e aqui vai dar 0. Né? Então já está provando que o HCl é meu limitante, já acabou. E sobrou base. Se eu reajo 0,15, a proporção de 1 para 1, eu vou ter que obter 0,15 de NaCl. No final, eu vou ter que ter 0,15 de NaCl. Tá? Então, eu já tenho o número de mol de cada um deles. Vamos agora continuar o cálculo, só que agora quer saber a molaridade do reagente em excesso. Então, a molaridade
vai ser o número de mol sobre o volume. Número de mol da substância em excesso é 0,35, foi quanto que sobrou. E o volume é o volume total da minha solução, ou seja, 0,25 com mais 0,15, ou seja, teve ali a mistura, já após a mistura, seria a concentração da solução final. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,4. Então, eu vou ter minha concentração final, no caso a concentração final da substância em excesso, vai dar 0,875 mol por litro. No caso aqui do NaOH. E respondi letra B. Letra C quer saber a molaridade do sal produzido na solução final. Ou seja, quer saber a concentração do sal formado. Então, o mesmo processo. Molaridade é o número de mols sobre o volume. Molaridade, o número de mol vai ser 0,15 e o volume total 0,4. Nós teremos a molaridade igual a 0,375 mol por litro, no caso do NaCl. Beleza? Então, probleminha que é um pouquinho chatinho, né? Tem que ter muita atenção, muito cálculo, ter observações aí, sempre considerando os fatores que estão envolvidos, tá? Mas o passo a passo é esse. A formulação, a forma de resolver, esse passo a passo, esse cuidado é sempre esse assim, tá? Então, tomar cuidado com esse tipo de questão, beleza? Vamos para mais um exemplo de mistura com reação. Nem todo caso vai ser ácido e base. Aqui nesse exemplo nós temos... vamos ver o exemplo então aí, né? Então diz que 100 ml de uma solução aquosa, 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro de HCl, são misturados com 150 ml de solução aquosa, 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro de nitrato de chumbo 2, que reagem segundo a equação abaixo, a reação abaixo. Ele quer saber a alternativa que vai indicar a maior aproximação à quantidade máxima de cloreto de chumbo, né, que já é um reagente, já é um produto, que pode ser obtido na reação. Então, ele quer saber a massa que vai ser obtida. Tá? Então, aqui tem um problema de reação, porém não é ácido e base. Mas é um problema que acontece em mistura com reação química. Tá? Então, nem sempre é ácido e base. Então, vamos resolver esse probleminha aí. Mesma forma de resolução, tá? Não vai mudar em nada. Então, nós vamos ter a concentração em mol por litro, é o número de mol, sobre o volume. Então, eu vou ter como destaque o número de mol, é a concentração em mol por litro vezes o volume. Eu vou aplicar essa fórmula, ou seja, a mudança, né, só para o ajuste que a gente fala. Vou pegar primeiramente para o HCl. Então, o número de mol do HCl vai ser igual a 0,1, que é a concentração, né? 1 vezes 10 menos 1 é 0,1, vezes o volume, que é de 100 ml, tem que passar para litro nesse caso. Então, nós vamos ter 0,01 mol do HCl. E o outro é o nitrato de chumbo, PbNO3,2, nitrato de chumbo 2. O número de mol vai ser igual à concentração dele, que é de 0,02, vezes o volume dele, que é de 0,15, né? 150 ml passando para litro. Isso aqui vai dar 0,03 mol. Tá certo? Então,
o número de mol de cada uma das substâncias presentes. Feito isso, vamos calcular quem está em excesso, quem é excesso, quem é limitante. Tá? Então, para calcular quem é excesso e quem é limitante, a gente vai aplicar a reação, dentro da reação química mesmo. Então, nós temos a proporção de 2 para 1. Então, pegando como referência o HCl, eu tenho 2 mols de HCl reagindo com 1 mol de nitrato de chumbo 2. Se eu tiver 0,01 mol de HCl, eu vou ter X de nitrato de chumbo 2. Então, esse valor de X vai ser igual a 0,005 mol. Já posso também ver quem está em excesso e quem está em limitante. Uma vez que a quantidade de nitrato de chumbo é de 0,03 que eu tenho, e eu vou precisar de quanto? De 0,05. Então, esse aqui, o nitrato de chumbo, ele é o limitante. Se ele é o limitante, o cloreto, o ácido clorídrico, ele vai ser o meu excesso. Tá? Então, a partir daí, vamos usar a reação química. Vamos para a reação, trabalhar dentro da reação. Trabalhando a reação, nós vamos ter o seguinte, que nós vamos ter o início da nossa reação, em que nós temos a quantidade dele, que é de 0,01 do ácido clorídrico, e a quantidade do nitrato de chumbo, que é de 0,03. Então, opa, pulei um aqui, 0,0, aqui, faltou um zerinho aqui. Então, vamos consertar. Então, 0,003 mol. Tá? E aqui 0,003 de nitrato de chumbo. Então, como eu já sei que o meu limitante é o nitrato de chumbo, então ele só vai poder reagir 0,003. E aqui 0,003. No meu produto formado, no início, eu não tenho nada de cloreto de chumbo e não vou ter nada de ácido nítrico, que também não faz parte do problema em si, né? Durante a reação, eu só vou poder produzir 0,003. E aqui do ácido também vou colocar 0,003, porque aqui está me limitando essa quantidade. Aqui eu sei que eu vou zerar, tá? E aqui vai dar 0,007. Se eu quiser saber do sal, que eu vou querer, na verdade, do sal, vai dar 0,003. Beleza? Então, eu já calculei o número de mol, aqui é mol, né? Do sal. Já tem o número de mol do sal. É o que ele está querendo. Só que ele quer a massa do sal, a quantidade máxima do cloreto de chumbo 2 que vai ser formado. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o número de mol é a massa sobre a massa molar. A massa molar do cloreto de chumbo 2 vai ser igual a 278 gramas por mol. Ou seja, tinha que recorrer à tabela periódica para resolver esse trecho. O cloro vale 35,5 vezes 2, mais o chumbo, que é 207. Então, o número de mol vai ser 0,03 é igual a massa sobre 278. Vai multiplicar cruzado, né? Então, nós vamos ter que a massa é igual a 0,834 gramas de PbCl2.
tá? Então, letra C vai ser a resposta da questão. Se ele pedisse na questão a concentração do cloreto de chumbo 2, bastaria eu pegar esse número de mol e dividir pelo volume total. Tá? Então, também bem simples, né? Podia pedir também em relação ao ácido nítrico, seria o mesmo processo também de resolução. Beleza? Vamos agora para o segundo caso em que envolve misturas, tá? Com reação química. Então, gente, mais um caso de misturas de soluções, né? Com reação, só que agora eu vou entrar nesse segundo caso aí, solutos diferentes com reação, que é um segundo caso. Nesse caso em particular, uma das concentrações do ácido ou da base, ou o volume do ácido ou da base, não serão fornecidos. Então a gente vai trabalhar exclusivamente aqui com ácido e base. Tá? Então nessa questão que envolve ácido e base, a gente pode trabalhar com essa equação aqui. Concentração vezes x vezes o volume do ácido, tá? Vai ser igual a concentração vezes x vezes o volume da base. C é a concentração, V são os volumes e x. X vai ser o número de íons H+ para o ácido. E o x da base é o número de íons OH- associado. Tá certo? Então, tem que conhecer as substâncias, né? E fazer a aplicação da fórmula correta. Vamos no exemplo aí. Diz que o eletrólito empregado em baterias de automóvel é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Tá? Então já está fornecendo o ácido aí, o ácido sulfúrico. E diz que uma amostra de 7,5 ml da solução de uma bateria requer 40 ml de hidróxido de sódio, 0,75 mol por litro, para sua neutralização completa. Calcule a concentração molar do ácido na solução da bateria. Então, é uma reação entre ácido e base, em que ele está aqui dando o volume de ácido, está fornecendo o que é um ácido, ele dá o volume e a concentração da base, ele quer saber a concentração do ácido. Tá? Então, a gente vai aplicar a fórmula que nós vimos. Então, antes, nós temos que saber quem são as substâncias. Ácido sulfúrico é o H2SO4, né? E o hidróxido de sódio, NaOH. Isso aqui é importante saber quem são as substâncias, né? Então, nós temos que a concentração vezes x vezes o volume associado ao ácido vai ser igual a concentração vezes x vezes o volume associado à base. Concentração do ácido, quero saber. Esse x do ácido, como eu falei, é o número de íons H+. Então, como eu tenho dois hidrogênios ácidos, então o x aqui vale 2. E o volume de 7,5 ml. Posso trabalhar nesse caso com 7,5 sem problema algum. Não vai atrapalhar em nada. A concentração da base é de 0,75 mol por litro. O x é o número de hidroxilas, que vale 1. E o volume é de 40 ml. Então, a concentração do ácido vai ser igual a 0,75 vezes 1 vezes 40, isso vai dar 30, dividido por 2 vezes 7,5, que dá 15. Então, a concentração do ácido é igual a 2 mol por litro, ou seja, um ácido bem concentrado, bem forte aí, tá? Dentro desse volume com essa concentração. Beleza? Então, nós trabalhamos com uma segunda opção, tá? De cálculo, bem mais simples, bem mais direto. Porém, tem a diferença daquele primeiro caso, em que nesse caso aqui nós precisamos de um dos valores. A gente está atrás de um dos valores aí, tá certo? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Qualquer coisa, bota uma mensagem lá para mim, deixa uma mensagem, tá? Dá o like de vocês lá, dá o apoio no canal, tá certo? Curtam bastante,
divulguem o canal e sempre aceitando sugestões da parte de vocês. É só escrever lá que eu estou respondendo. Valeu? Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.